Nossa, então estamos aqui com o estúdio do Nocaute caindo. Para quem não conhece, para quem tem essa cárie em sua formação intelectual e não conhece, esse é o Fernando Moraes. E aí a gente vai fazer uma série de vídeos aqui, voltando nas entrevistas do canal, uma série de vídeos sobre revoluções. E aí a gente chamou o Fernando, que topou. Muito obrigada por ter topado, para a gente falar da Revolução Cubana. A Revolução Cubana tem, como toda revolução, uma série de peculiaridades. A primeira delas é ter ocorrido num país muito pobre, ao contrário do que o Marx previa, né? Que a revolução ia triunfar num país economicamente sólido. Cuba foi, durante décadas, uma espécie de balneário norte-americano, né? Bom, para você ter uma ideia, de Havana a Miami é mais ou menos como daqui a Piracicaba, sabe? São 130 quilômetros, coisa que você faz de barco numa noite. Põe seu carro, punham, né, os gringos, seus Cadillacs, no porão do navio, e embarcavam e na manhã seguinte acordavam em Havana, que era o paraíso dos grandes grupos mafiosos norte-americanos. Quase todos os grandes hotéis em que os turistas se hospedam lá em Cuba foram feitos por gangsters ou por grandes artistas de cinema, que na época era um negócio assim que meio se misturava uma coisa com a outra. E como Cuba tinha uma única riqueza natural, que era o açúcar, um pouquinho de níquel, e o rum também um pouquinho, tabaco, charuto também um pouquinho, para o grosso da economia, Cuba vivia fundamentalmente da cana-de-açúcar. Formavam um negócio chamado ABC, Austrália, Brasil e Cuba, que eram os três maiores exportadores de açúcar do planeta. Cuba já chegou a produzir quase 10 milhões de toneladas de açúcar num único ano. E o que acontecia? Açúcar tem safra. Então, na safra, a população cubana tinha trabalho. Trabalho braçal, trabalho semi-escravo. Estamos todos aqui no Brasil carecas de saber o que é um boia fria. E os grandes proprietários, tanto dessas usinas quanto das indústrias, das poucas indústrias que eram de bebida, rum, eram de multimilionários cubanos que viviam nos Estados Unidos, e tinha uma burguesia cubana pequena, mas muito poderosa, muito assintosa. Quem conhece Havana hoje vê as casas que foram todas desapropriadas, casas que você não vê aqui no Brasil. Você deve ter duas, nem o João Dória tem uma casa tão chique quanto as que a gente vê em Cuba. E durante metade do ano, quando acabava a safra, a mão de obra cubana ia trabalhar em serviços na área de jogo, de prostituição, que eles chamavam de turismo. As pessoas que viram o Chefão, em vários momentos, Poderoso Chefão? O Poderoso Chefão, tem várias cenas que se passam em Havana, mas tem duas que são muito marcantes. Uma delas é o Meyer Lansky, o grande gangster norte-americano, que chefiava a máfia judaica contra a máfia italiana e a hispânica nos Estados Unidos, no comércio de drogas, mais jogo do que droga. Mas essa população passava metade do ano cortando cana, como escravos, é um trabalho infernal, e a outra metade fazendo bico nesse mundo. E ditaduras que se sucediam umas às outras como se fosse um mandarinato. E golpes de Estado, de generais em cima de generais. E existia em Cuba um partido comunista, que não se chamava Partido Comunista, um partido razoavelmente forte, chamado Partido Socialista Cubano, que apoiou um movimento que começou entre os estudantes. Fidel Castro era um moleque, sem barba, bigodinho, meio cafajeste na época,
estava na moda aquele bigodinho curtinho em cima da boca, assim. Estudou durante algum tempo nos Estados Unidos, em Nova York, depois voltou e começou a participar de rebeliões populares que se iniciaram com estudantes, com gente de pequena burguesia e de classe média. Tinha um ou outro ali no núcleo central do movimento 26 de julho, chamava-se 26 de julho porque em 1953, saiu uma pequena marcha ré, esse grupo, que era um grupo razoavelmente numeroso, resolveu tomar de assalto o quartel Moncada, que era a guarnição militar mais importante de Cuba, no lado leste, no lado de Santiago de Cuba. Cuba tem duas grandes cidades, de um lado Havana, do outro lado Santiago de Cuba, em Oriente, que é considerada região revolucionária, que é onde fica o Pico Turquino, onde a guerrilha se desenvolveu. Mas esses moleques tentaram assaltar o quartel Moncada e foram escorraçados a tiros pela ditadura já do Fulgêncio Batista, que era um sargento do exército, que era tratado com muito desprezo pela burguesia cubana, que era mulato, e aquela burguesia rançosa. Esse pequeno grupo devastado, vários são mortos na tentativa de assalto, outros são mortos em tortura. Há um caso célebre da Aide Santa Maria, morreu há pouco tempo, cujo irmão, Abel Santa Maria, que estava no assalto junto com ela, foi preso e ela estava presa numa outra cela. E aí o milico lá insistindo para ela confessar quem eram os outros, e ela dizendo, não abra a boca, não abra a boca. E aí o sujeito enfia a mão no bolso e tira 2 globos oculares humanos e disse, esses olhos aqui eram do seu irmão Abel Santa Maria. Você vai falar ou não vai falar? E ela respondeu com uma frase, falou, olha, se vocês arrancaram os 2 olhos do Abel e ele não falou, por que vocês acham que eu vou falar? Então era uma gente valente. E o Fidel pegou 3 anos de cana, mais ou menos. Na cadeia ele dispensou advogado, ele era advogado, já era advogado formado, ele escreveu sua própria defesa, que é um livrinho que eu recomendo para todo mundo, primeiro porque ele escrevia muito bem, muito saboroso, e segundo porque é um pouco do retrato da Cuba que eles estavam vivendo. Esse livro se chama A História Me Absolverá, Fidel Castro. Ele faz sua autodefesa, é absolvido, é libertado e se junta de novo com o pessoal, que aí passa assim a ter o nome de 26 de julho, Dia Nacional de Cuba, 26 de julho, que é o dia da tentativa de tomada do quartel Moncada. E essas revoltas estudantis, qual que era a pauta? Era sobre o quê? Democracia. Democracia, fim da ditadura, a temperatura vai subindo, vai subindo. Um grupo pequeno, um grupo de 8 pessoas, resolve se treinar militarmente para tentar fazer uma revolta militar, uma guerra de guerrilhas. Todos eram conhecidos, as caras eram conhecidas da polícia, então eles foram para o México, alugaram uma chácarazinha e lá fizeram treinamento com um general catalão, que vivia no México, em Cuba, general Henrique Baggio, se não me engano, que ensinou esse povo a dar tiro, cavar trincheira, fazer isso, fazer aquilo e tal, mas, sobretudo, ensinou a atirar. E ao grupo se incorpora um jovem médico argentino que tinha feito uma viagem de moto pela América Latina, chamado Ernesto Guevara de la Serna. O Guevara se incorpora ao grupo, era uma liderança muito forte, e um sujeito desprendido, um cara que estava disposto a abandonar tudo, como fez, morreu como morreu, e começa o treinamento. E é uma coisa curiosa, porque muita gente que tinha fugido para Miami, gente de classe média, tinha fugido para Miami para não conviver com a ditadura do Batista, começou a dar contribuição para ajudar os guerrilheiros
sem sonhar sequer que ia se transformar num movimento comunista. Eles não eram comunistas, Não então, eram naquele momento. comunistas, não eram. Eu tenho a impressão de que originariamente, nessa época do México, aqueles que eram comunistas eram muito poucos. Talvez o Almeida, Juan Almeida, que era um negro, morreu agora há pouco tempo, era meu amigo, que era uma coisa curiosa, que era o que a gente diria que um cantor sertanejo que fazia muito sucesso e que era um revolucionário e um estudioso, marxista. Então havia alguns. E num dado momento eles acham que estão prontos para tomar o poder. 8 negros, é isso? Não, aí já eram 84. Ah, tá. Já é um... Aí já eram 84. Agora aí sim. já eram 84. E eles compram um barco chamado de iate, é um certo exagero, que já foi a Cuba, já viu, ele lá está exposto. É um barco, aparentemente um barco de pesca dos Estados Unidos, tanto que o nome do barco é Grama, vovó. Um nome que ficou muito marcado na cabeça dos cubanos, tanto que o jornal oficial do Partido Comunista Cubano até hoje se chama Grama. E o Grama está lá, foi todo restaurado, reconstituído, e no convés dele está pintado Grama. Permitem que visitantes entrem, o barco está numa praça, em cima de uma plataforma. É inacreditável que 84 pessoas tivessem cabido ali dentro. Inacreditável. É como se botasse 84 pessoas aqui nessa mesa, sabe? E foram embora e chegaram às costas de Havana, mas estavam sendo esperados pela artilharia do Batista, pela aviação. E na hora que eles atracam num lugar chamado Ciénaga de Zapata, Ciénaga é como se fosse brejo, manguezal. Na hora que eles chegam ali, a aviação vem e mata a maioria e eles se dispersam. E eles tinham combinado o seguinte: caso aconteça um imprevisto e a gente tem que se dispersar, a gente se encontra num determinado lugar, uma mesa de sinuca, e com um pirulito na ponta leste, que é a Serra Maestra, que é uma serra íngreme e muito alta, eu não sei qual é a altitude de memória do Pico Turquino, mas eu já fui lá quando eu era garoto, das primeiras viagens que fui a Cuba, eu não consegui subir a pé. As pessoas subiram, foram até lá em cima, eu fiquei na metade do caminho pitando meu charutinho. Mas aí eles tinham combinado de se encontrar lá. Se encontraram uma semana depois e o Fidel pediu a alguém para contar quantos eram. Quantos somos, já se sabe? E aí a pessoa falou, somos 12. Ele falou, então o Batista está fudido. E começou, ali começa, eles sobem para se defenderem. Quanto mais no alto tivesse, mais eles poderiam atacar tropas que chegassem. E o movimento começa a crescer entre os camponeses. Eles tratam com muito respeito os camponeses, não tinha esse negócio de invadir, roubar a vaca, então comprava, quanto vale uma vaca no mercado, comprava galinha, isso e aquilo, e era uma guerra de movimento, eles nunca ficavam parados num lugar só. E o grupo crescendo cada vez mais, a solidariedade crescendo cada vez mais, e dinheiro chegando de fora, dinheiro chegando de instituições, porque as pessoas viam aquilo ali como se os Beatles, de uma hora para outra, resolvessem fazer uma revolução na Inglaterra, porque eram jovens, quase todos muito bonitos, é uma revolução de homens muito bonitos. Você pega o Fidel, o Guevara e o Camilo Cienfuegos, são, sabe, podiam ser artistas, galãs, né? Galãs, podiam ser artistas de cinema. E aí começa a vir gente, adesão de gente que deserta das Forças Armadas, e enquanto isso grupos do 26 de julho começavam a fazer movimentações nas cidades. Há uma coisa que pouca gente sabe, mas quem quiser dar uma espiada no YouTube encontra, que eles fizeram o primeiro sequestro de uma personalidade que se tem ideia na história, que se tem notícia,
que Cuba era uma das sedes do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eu nem sabia que Fórmula 1 era um trem tão velho. O campeão do mundo era um sujeito chamado Fangio, Juan Manuel Fangio, argentino, e que era o cracaço, assim. E tinha o concurso de Fórmula 1, a rodada de Cuba, e na véspera da corrida, um comando do 26 de julho vai ao hotel e sequestra o Fangio. E some com ele. Eles, na verdade, não queriam nada em troca e nem queriam fazer nenhum mal ao Fangio, que ficou amicíssimo deles. Voltou a Cuba, quando a Revolução triunfou, voltou a Cuba e tal. E aí o mundo inteiro fica sabendo que está tendo uma revolução em Cuba. Isso é quando, mais ou menos? Isso é o sequestro do Fangio, eu acho que é 1 ano e meio, 2 anos antes do triunfo da Revolução, não tenho certeza. E o movimento vai crescendo, crescendo, e eles fazendo assalto a quartéis, e acumulando armas, e comprando armas, porque recebiam dinheiro. E isso está acontecendo em plena Guerra Fria, né? Em pleno no auge da Guerra Fria. Ou seja, não existia nenhuma associação do Fidel e desse grupo com o comunismo. Não, nenhuma. Não tinha arma soviética, não tinha nada. União Soviética, não tinha China. Tem muita gente, inclusive, que diz que o Fidel e o Che se distanciaram porque o Fidel era pró-moscovita e o Che pró-sinoísta, pró-maoísta. É lenda, é conversa fiada. Eles tinham uma unidade muito grande. Que eles eles eram militares? Algum deles era? Não. Não. Eles tiveram esse treinamento. Só esse treinamento. Passaram a ter grau de comandante a partir da vitória da... Mas, continuando, o Fangio foi, agora que eu me lembrei, foi em 1958. Ou seja, no auge da luta pela tomada do poder. Eles vão avançando e vão fazendo infiltração em várias cidades. Dá uma espécie de disputa em Cuba, que cidade foi mais revolucionária. Então tinha muito apoio popular, na verdade. Muito apoio popular. Muito, porque era uma população majoritariamente pobre, de gente que não tinha o que comer, que não tinha onde morar, que morava em casebre. Em 31 de dezembro de 59, aí tem a segunda cena do Poderoso Chefão, que eu não sei de qual capítulo. E do terceiro. Terceiro? 3, Que há um jantar de Ano Novo no Palácio Presidencial, o Batista ali todo cheio de si, e estava lá o presidente da ITT, da grande empresa de fabricação de telefones nos Estados Unidos, que muitos anos depois iria ajudar a derrubar Salvador Allende no Chile. E na hora da passagem de ano, um pouco antes, o presidente da ITT dá de presente para o Fulgêncio Batista, porque os telefones até então eram aqueles telefones de manivela, ainda não tinha telefone automático. E ele dá de presente para o Batista um telefone desses que a gente conhecia, de disco, de ouro maciço. Essa cena aparece no Poderoso Chefão. E aí, da meia-noite, 10, 9, 8, e quando chega no 0, começa a soltar foguete pela cidade inteira. E aí percebe-se, as pessoas que estão lá de black tie, as mulheres de longo e tal, as pessoas percebem que há um barulho um pouquinho mais ruidoso, mais sonoro. Os fogos estão excessivos. Esses fogos estão excessivos. E descobrem que a Revolução chegou. Na noite do Ano Novo. Genial, né? A Revolução, aniversário da Revolução é dia 1º de janeiro. Está chegando a primeira frente que toma a Havana. É uma cena muito bonita, na madrugadinha do Ano Novo, né? Você vê que coisa mais... Chega um carro militar com centenas de milhares de pessoas caminhando, correndo atrás, todos de verde oliva, de cap, todos com as barbas desse tamanho, os cabelos enormes. Aí eles chegam a Havana montados num carro militar, num jipe militar, e tem uma coisa que, dessas coisas que não tem explicação. Aquela multidão, mas aquela multidão que você não conseguia ver o fim, e a hora que o jipão para,
com o Fidel e o Camilo trepados lá em cima, cada um com um fuzil pendurado nas costas. O Camilo de chapéu de boiadeiro, ele sempre usava chapéu de cowboy. O Che tinha ficado em Santa Clara, onde está sepultado hoje, para garantir a segurança da Revolução no meio. Santa Clara fica no meio da ilha. Batista já tinha fugido, encheu um avião de barras de ouro e foi para a República Dominicana. Depois foi embora para a Ilha da Madeira e morreu em Portugal, morreu de morte morrida. Na hora que o jipão está entrando na cidade, uma pomba branca voando pousa no ombro do Fidel. Não tem mágica, não era pomba cenográfica. Treinada. Não botou um pouquinho de milho aqui para pomba. Sabe essas coisas, essas cenas? Bom, tomaram o poder sem praticamente nenhuma resistência e fizeram aquela que seguramente é das 3 grandes revoluções, desconsiderando aí por razões adicionais, paralelas que não vêm ao caso, a Revolução Chinesa, que são a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Cubana, que são revoluções que fizeram revoluções, que mexeram com a estrutura, revoluções radicais, que foram na raiz dos problemas. E por isso foram 3 revoluções muito sangrentas, muito sangrentas. Os Estados Unidos não admitiriam jamais ter a 130 quilômetros de distância um governo nacionalista, porque inicialmente era só nacionalista, nacionaliza os bancos, nacionaliza as usinas de açúcar, nacionaliza a Shell, nacionaliza a Texaco, nacionaliza, dizendo que pagaria pela desapropriação, não era ainda uma expropriação, e prometendo que pagaria aos proprietários de alguma maneira. Não era uma expropriação. E os Estados Unidos, indignados com aquilo, resolvem reagir, começam a fazer atentados. O primeiro grande atentado é um navio chamado La Coubre, é um navio francês, cargueiro, que estava trazendo armas para Cuba, já para a Revolução Cubana, carregado de armas vindas da Bélgica, compradas, não era doação não, belga não dá nada, né? Ainda mais para comunista. E fizeram um atentado e explodiram o navio, que era um paiol ambulante, né? Explodir, né? E mataram centenas de pessoas, e é nesse dia que é feita essa foto que aparece aqui. O Che estava lá entre os socorristas que estavam tirando vítimas do navio. Essa foto original foi o autor que me deu, só apagou a dedicatória, e é engraçado que aparece um nariz aqui, né? Mas aí começam as agressões militares, terroristas, agressões econômicas, diplomáticas, e começaram a fazer um cerco. E aí perderam a paciência. O planejamento, na verdade, começou no governo do Eisenhower. Mas o Kennedy foi quem deu o New Obstat, deu o ok para que mercenários cubanos e soldados norte-americanos invadissem a ilha. E eles se preparam durante meses na Nicarágua do Somoza e num outro país, em Honduras, se não me engano, e marcam para invadir Cuba em abril de 1961. E acham que o lugar mais adequado é a Playa Girón, que nós conhecemos aqui no Brasil como Baía de Porcos. E foram com navio, com avião, com embarcação armada, com o diabo, milhares de soldados muito bem armados, e a população de Cuba desceu toda para Playa Girón. Quem tinha um trabuco, levava o seu trabuco. Quem não tinha, levava um ancinho, um pedaço de pau, um taco de beisebol. Para resumir a história, em 72 horas, os invasores foram ou mortos, ou escorraçados, saíram de lá fugidos. Não conseguiram entrar. Não conseguiram nem entrar, sei lá, 10 metros em terra firme. Fidel comandando, tem uma foto linda do Fidel saltando de um tanque, a foto é feita que ele está no ar, pulando de dentro de um tanque,
vencem e prendem ao todo 1.000 e tantos mercenários ou norte-americanos. E aí o mundo começou a dizer, vamos fuzilar, vamos fuzilar, vamos fuzilar. E aí o Fidel falou, não, não vamos fuzilar, não. Vamos trocar com os Estados Unidos por remédio. Remédio e alimento para criança. E trocaram os 1.200 presos por não sei quantas mil toneladas de aspirina, disso, daquilo. Esse choque entre Cuba e os Estados Unidos durou, todo presidente americano achava que ia derrubar a Revolução Até Cubana. hoje, né? Até hoje. Até hoje é assim. O certo é que a Revolução já enterrou 12 presidentes norte-americanos e o Fidel morreu de velho aos 92 anos na cama. Até aí a gente está no momento nacionalista da Revolução, né? Quando que entra o comunismo, quando que vira o comunismo e a aproximação com a Rússia? A Baía de Porcos é um mar. Porque Cuba, aí ficou claro também Cuba ficou desprotegida ao lado da maior potência bélica do planeta, da história da humanidade. E o Raul foi discretamente à União Soviética, Moscou, uma viagem secreta. Eu que conheço razoavelmente a história de Cuba, não sabia disso. Vim a saber agora, numa biografia do Raul, escrita por um general russo. Ele vai lá e acerta com os russos o seguinte, olha, nós estamos ali na mão do inimigo e precisamos de ajuda. E os russos começam a armar. Os cubanos iam mandar técnicos, navios de instrutores militares. O temor de que uma invasão americana pudesse acontecer não acabou. E aí eles resolveram radicalizar e colocaram dentro de Cuba lançadores de mísseis nucleares soviéticos que podiam, não são mísseis nucleares, desculpe, mísseis de longa distância, que poderiam destruir, tinham poder de fogo de atravessar os Estados Unidos e destruir o Alasca. Então, Nova York, Washington e tal. Estava moleza. Moleza. Os aviões de espionagem soviéticos, U-2 e U-2, que voavam muito acima da capacidade dos radares de identificá-los, fotografaram as bases de lançamento dos mísseis e caminhões entrando de madrugada com os mísseis. Estocavam os mísseis em depósitos no subsolo, mas estava tudo sendo fotografado. Claro, fotografia com a qualidade que não chega ao unha do pé do que a gente tem hoje de satélite. Mas deu, tinham máquinas lá, as fotos são facilmente reconhecíveis que ali havia, primeiro, rampas de lançamento e havia mísseis com tal capacidade. Começa uma guerra entre o Kennedy e o Khrushchev, que era o presidente soviético, o secretário-geral do partido. E a solução que deixou o Fidel indignado com os soviéticos, as relações andaram por um fio. Khrushchev passou a negociar diretamente com o Kennedy, se retira, não retira, em que condições retira, deixando Cuba à margem da negociação. Propuseram que uma comissão internacional fosse lá fiscalizar. Ele disse, aqui não pisa comissão internacional nenhuma. Se puser os pés, toma um tiro na entrada. Não, mas serão doutores, mas doutor seja o que for. Aqui não pisam. E começou um ódio, porque aquilo era tudo publicado no jornal. Cada fala do Fidel era como se fosse Twitter hoje. E o Khrushchev, cujo primeiro nome era Nikita, passou a ser objeto do ódio da população cubana. Então tem fotos muito engraçadas dos muros pichados em Havana, pichação popular dizendo Nikita, Nikita, tu eres mariquita. Ou então repetir um ditado espanhol que diz Santa Rita, lo que se dá não se quita. Quando você dá alguma coisa que quer tomar de volta. E eles diziam Nikita, Nikita, lo que se dá não se quita. Queriam fazer vistoria. O Fidel falou assim, o máximo que eu permito é tirar essa merda daqui, bota em navio e se alguém quiser fiscalizar, vai fiscalizar em águas internacionais. Aqui dentro não pisa não, isso aqui é território
soberano. Os navios saíram com os mísseis e com as plataformas, fizeram uma verificação em alto mar, foram embora. O compromisso que foi firmado entre o Khrushchev e o Kennedy foi o de que a retirada significava que os Estados Unidos não fariam nenhuma outra agressão militar contra Cuba. Não fizeram agressões militares, mas fizeram centenas de milhares de atos de terrorismo. Eu fiz um livro só sobre isso, só sobre a questão dos atentados. Ou atentados praticados ou por eles próprios, norte-americanos, agentes da CIA e tal, ou por mercenários cubanos, ou por mercenários centro-americanos, que queriam ganhar uma grana, $1.500 por bomba. E qual era o alvo? Hotel, balneário onde vai turista, avião de turistas. Teve um avião que estava sobrevoando Barbados, a caminho de Cuba, que tinha 76 pessoas, uma bomba explodiu dentro e matou todo mundo, inclusive a delegação de esgrima de Cuba, de moleques, mocinhos, rapazes, tinha ganho medalha de ouro nos Pan-Americanos em esgrima, explodiram, viraram pó. E quanto mais havia pressão de um lado, mais Cuba respondia com dureza. Apanhava espião americano dentro do território cubano, era fuzilado, não tinha julgamento, e condenado à morte por espionagem. O cara estava entrando com arma, com equipamento eletrônico e tal. E isso veio nessa toada até o Obama, que resolveu, com um pouco com a intermediação do Papa, desse Papa novo, Chico, fazer uma aproximação entre Obama e o Raul, entre um representante do Obama e um representante do Raul. E reataram relações, que já é um progresso, que houve entre o Obama e o Raul Castro, é muitíssimo pouco perto do que significa a recuperação da soberania cubana. Para isso dar certo, tem três coisas. Em primeiro lugar, tem que devolver Guantánamo. Guantánamo é um enclave norte-americano dentro do território cubano. Por que está na mão dos Estados Unidos? Está desde a guerra espanhola-americana de 1903. Revolução de Guantánamo, fim do bloqueio, que não acabou, e o bloqueio é uma brutalidade. Bloqueio que é condenado por toda a comunidade internacional, toda a exceção de Israel. E, em terceiro lugar, pagar a Cuba uma indenização de 268 bilhões de dólares de prejuízos materiais e humanos causados pelos Estados Unidos a Cuba ao longo desses 57 anos. A hora que tiver atendido isso, somos mais do que vizinhos, somos amigos. Agora, são três exigências das quais os cubanos não abrem mão. Então, quando a Revolução Cubana tem sucesso, e ela começa a funcionar, começa provavelmente a ter uma diminuição de pobreza, por que nesse tempo todo o Fidel não convocou eleições, por exemplo? Há eleições regulares em Cuba, você elege pessoas no município, que seria equivalente aqui aos nossos prefeitos e vereadores, você elege pessoas na província, que seria o equivalente ao Estado, e a Assembleia Nacional, que vem de todo o país, escolhe o presidente da República. Então agora, por exemplo, venceu o mandato do Raul, meses atrás, o candidato oficial do partido, só tem um partido, eles acham que o operariado tem que ter um único partido, que não precisa ter partido de oposição. O partido indicou o Miguel Díaz-Canel, que é o primeiro não Castro, desde o triunfo da Revolução, e o primeiro paisano. São contradições da Revolução Cubana. Por exemplo, o comunismo, em geral, sempre teve uma reação muito censória com relação ao homossexualismo, que bastava. Você sabe quem é a líder do movimento de LGTB, todas as consoantes em Cuba? Mariela Castro, filha do Raul Castro. Então, as pessoas falam, mas Cuba persegue homossexual. Perseguiu durante uma determinada época. Mas eles foram dos primeiros a pedir, sabe, fazer uma retratação. Mas você sabe que tem uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo
em que tinha esse, eu diria que mal-estar, porque não havia nada escrito, olha, a Não pessoa não pode. pode ser. Não, apesar disso, tinha 2 ministros que eram declaradamente homossexuais, os 2 meus amigos. Um já morreu, tinha a idade do Fidel, foi militante da Serra Maestra. Então era uma coisa que me chamava a atenção. Pô, o pessoal torce o nariz com esse negócio de gay, de lésbica e tal. Porra, mas tem 2 ministros, e não é dentro do armário, não. Mas acho que tem uma conjuntura histórica também, porque não adianta falar que Cuba era todo mundo era todo mundo era, os Estados Unidos também Claro, era. eu acho que a Revolução também acabou refletindo o que está acontecendo no mundo. O mundo Mudou, né? mudou e está aceitando, ou por bem ou por mal, ou por incorporação, ou porque a lei manda, está aceitando esse tipo de revolução. E Cuba também. Eu tô pensando em todo mundo que fala, mas Cuba tem... e os direitos humanos? Você que defende direitos humanos? Desde 1989, Cuba não fuzila ninguém. Pena de morte não acabou. E depois, uma hora, eu vou contar por que eu indiretamente tive que ver com isso. Porque o Dom Paulo, cardeal, pediu que o Antônio Calado, o Frei Beto e eu levássemos uma carta pessoal dele para o Fidel. Eles eram muito amigos, se queriam muito. Eu acho que só se viram uma vez, mas trocavam correspondência e tal. O Dom Paulo faz um apelo a ele. Diz, olha, não é uma questão ideológica e tal, é uma vida humana, sabe o que isso significa? Eu não sei se o Fidel levou ou não levou a carta em consideração, mas a verdade é que não se fuzilou mais ninguém. Não, e aquela Mas não coisa reclamo também... dos Estados Unidos, sabe? Metade dos estados norte-americanos tem pena de morte, cadeira elétrica, aplicação de pentotal. E também não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Não se faz uma revolução sem Claro. um paredãozinho, né? Eu tô achando isso. Ultimamente tô nessa. E o velho Stalin já dizia, né? Uma morte é uma tragédia, né? Morre sua mãe, morre seu pai, morre seu tio. 100 mil mortes é uma estatística. São piadas anti-stalinistas que eles inventam. Fernando, muito obrigada. Obrigada. Imagina. Também tem indicações, né, dos seus livros, A Ilha. A Ilha e os Últimos Soldados. Os Últimos Soldados. Guerra Fria. Beleza, obrigada. Muito Imagina. obrigada. Alegria renovada. Chefinho. Da Cinha. Tô aqui na tietagem.